E o evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo de 20 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cílicio e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso será erguida até o céu? Não. Será jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivesse sido feito em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor, menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ilumina os passos meus. É Jesus. 12h05, 12h05, dando sequência, e agora a gente, meditando a palavra de Deus. Vamos adentrar dentro de toda essa realidade que a nós foi apresentada através da palavra do Senhor. E nós somos convidados, através de tudo isso que foi narrado para a gente no Evangelho de hoje, a fazermos de fato a nossa verdadeira experiência. Experiência essa que vai nos levar a uma consciência e ao conhecimento, para que a gente possamos estar realmente aberto para a percepção. É preciso que nós percebamos, os sinais que Deus envia para nossas vidas. É necessário ter essa clareza. E a gente vê que Jesus no Evangelho de hoje narra isso com bastante ênfase. O que aconteceu em determinada cidade, se acontecesse em outra cidade, aquele povo teria mudado. E nós, hoje, como é que está a nossa realidade diante do que o Evangelho está aí nos alertando? Será que estamos diferentes do povo desse tempo aí? Será que estamos muito diferentes? Será que estamos tão alinhados com todos esses ensinamentos que Jesus vem aí, nos apresentando? Porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Quem acompanhou atentamente a leitura do Evangelho, daqui a pouco a gente vamos frisar novamente, a leitura, para que possa ficar realmente bem alicerçado de cada um de nós. Perceba os sinais de Deus, os sinais que Deus envia, para a sua vida. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte de seus milagres, porque não tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que a vós. E tu, Cafarnaum, veja, acaso será erguida até o céu? Não. Será jogada no inferno,
Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Mateus 11, versículo 20 e 23. Veja que saculejo, né? Nosso Senhor nos dá no dia de hoje. Veja que alerta nós recebemos no dia de hoje. Será que vamos continuar cochilando, continuar dormindo diante de tantos avisos? Diante de tantos sinais que Deus tem aí, né? Apresentado para cada um de nós, e nós vamos continuar levando essa vida, né? Uma vida de faz de conta, uma vida retida e presa na mentira, vivendo uma realidade fictícia, fantasiando, né? Não sei o que. Não sei o que é que nós continuamos aí fantasiando, porque a única realidade, a única certeza que nós temos é quando de fato nós estamos alicerçados nele, que nos garante, né? Que é o bem, nos garante o bem mais precioso, que é a eternidade, que é a salvação de nossa vida. E ele veio, né, com esse objetivo, com essa exclusividade, né, trazer para a gente, né, a salvação, religar essa ponte que estava ali, né, rompida. E aí, o que é que nós temos buscado colocar em prática e viver de fato, né? Em termos de estar realmente fazendo essa experiência com ele, de estar realmente, né, atento e percebendo os sinais que Deus tem nos enviado, o direcionamento que ele tem nos dado para cada um de nós, de que maneira nós temos nos comportado diante dessa realidade. E veja que Jesus hoje, ele sacudiu mesmo, né? Não deixou barato não, ele foi, olha, aquelas que já foram punidas, né, serão aí, né, mais aliviadas na hora realmente da punição final do que nós, pela maneira que nós estamos aí nos conduzindo. Veja que aquele povo, né, fez coisa menos do que nós estamos fazendo. Já foram, né, passaram porque passaram. E nós? Acha que a gente vamos ficar impune? Acha que a gente não vamos pagar pelas nossas atos, pelas nossas consequências, não? Nós estamos aí sendo alertados, avisados, todos os dias. E o que é que nós temos feito de mudança? Você que está aí, né, está escutando esse momento, você tem buscado se esforçar, tem mostrado disposição no querer, de fato, buscar mudança? A conversão é um convite que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz todos os dias. Ele nos oportuniza isso todos os dias, a mudança. A cada dia que nós acordamos e sentimos que estamos aí de fato respirando, é mais uma oportunidade que Ele está nos concedendo para a mudança. E você tem feito o que da tua vida? Se deixado ludibriar pela enganação, se deixado ludibriar, né, por uma realidade fantasiosa, fictícia, onde te prende, te leva, né, para um anseio, né, e aquele alto desejo do ter, e se prende ao ter, e aí não mede as consequências, e esquece daquilo que Jesus nos alerta. Quando a gente realmente tem consciência e coloca em prática a vontade de Deus, tudo muda. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quando é que nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Me diga aí. Quando é que nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Eu conversava com uma pessoa hoje pela manhã sobre isso. Ela me relatava, né, a dificuldade que está enfrentando, estava passando, né? E quando ela pensava que uma coisa estava ficando, que estava bem complicada, ainda teve outra complicância ainda mais ainda, né? Porque além da pessoa que ela estava cuidando, ela estava passando uma situação, ela também, né, acabou aí, né, entrando também no mesmo processo. Então foi duas pessoas que se tornou aí, né, e teve que passar por esse processo. Veja, e eu questionava ela assim, e nós, né, em relação a tudo isso, que nós, tudo tem um porquê, né? E ontem eu falar com outra pessoa também a respeito dos porquês, e ele me deu até, né, um discernimento, uma orientação, né, de como a gente deve realmente nos questionar, né, de que maneira deve realmente estar aí, né, abordando, né, esse questionamento dos porquês, porque senão a gente ficar sempre no porquê e não avança nesse processo. E aí eu, refletindo hoje pela manhã com essa pessoa a respeito, né, de a gente estar buscando nos aprofundar nesse sentido e buscar de fato, né, vivenciar aquilo que Jesus nos pede. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Mas tem que ser uma experiência real, tem que ser algo concreto, onde você deposita, né, com toda a sua força, com toda a sua confiança, essa crença na palavra de Deus. Mas nós de fato estamos crendo nisso? Será que nós estamos fazendo realmente com toda a nossa disposição, com todo o nosso querer, esse colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas?
Diante de tantos atrativos, diante de tantas realidades que têm sido apresentadas para cada um de nós, faça a sua avaliação e você vai ver que, na grande maioria dos casos, Deus está em último lugar em nossas vidas. E isso quando Ele tem um lugar em nossas vidas. Quando Ele tem, né? Quando alguém ainda deixa algum canto reservado para Ele. É aquele último canto, onde de fato deveria ser o quê? O primeiro lugar, o lugar mais aconchegante da nossa vida deveria estar quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, diante de tudo que Ele passou e que Ele passa por cada um de nós. Veja como é o nosso comportamento. E Jesus hoje nos dá o saculejo. Hoje Ele chegou, né? Chegando. Ou a gente acorda e vamos perceber os sinais que a cada um de nós é enviado, né? Ou a gente vamos estar correndo sérios riscos, né? Como a palavra diz aqui no dia de hoje, né? Sérios riscos de estar amargando aí, né? E quando chegar nesse momento final, não tem negócio de sacode para lá marcar, tem mais oportunidade. A oportunidade tem sido dada a nós todos os dias. É dia após dia. E Deus usa todos os meios, usa as pessoas para chegar até a gente, para levar a palavra. Ele busca os atrativos também para poder nos atrair. Nós estamos aí, né? Fixados na realidade do mundo, esquecemos do que é o bem precioso para cada um de nós, é a realidade vinda de Deus. É a realidade celestial, é a realidade pela qual todos nós devemos estar aqui buscando. De que te adianta tu ter uma meia hora aqui e perder a tua eternidade? Perdeu para sempre. E aí? Será que você acredita ainda na vida eterna? Será que você ainda crê na salvação? Porque se você não crê de fato, então não fique perdendo seu tempo, né? De fato, faça como muitos estão fazendo. Viva logo agora, curta logo meio que tem jeito que a gente curtir, se joga, né? Por inteiro, né? Nessa tua realidade que tu acredita. Mas se tu tem um mínimo de esperança, tem aquela chamazinha, aquela feta lá ainda piscando dentro de você, que é aquela coisa que te incomoda, e diz, não, eu acho que sim, mas não tenho certeza ainda, busque te agarrar naquela pequena chama que está ali ainda, né? Fumegando ali, né? Mas se você der uma sacudida, o fogo pega novamente, aquela chama realmente vai ganhar força, e você vai, né? Trilhar o devido caminho que todos nós somos convidados a experimentar e a viver. Mas o que não pode é ficar em cima do muro o tempo todo. Como a gente vê aí na maioria, não, quem é que você... Ah, sou cristão. Mas cristão de que ele faz de conta? Cristão de viver uma experiência de vez em quando? Nós somos convidados a viver, né, essa realidade na íntegra. Ela tem que ser plena em nós. No último domingo, no Evangelho do último domingo, o Padre Marcos na celebração falava, né, sobre... fez um parâmetro, né, entre esses três setores: o semeador, né, a semente e o terreno. Veja, né? E onde ele traz o comparativo que o semeador e a semente se trata da mesma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não usa, né, de determinados métodos, não. Ele sai, né, buscando todas as possibilidades. Tem pessoas que você diz, não, ali é um caso impossível. Sim, é impossível para mim e para você, mas para Deus não. Porque senão a nossa fé é limitada. Para Deus tudo é possível, basta que nós creamos. Agora a gente tem que crer realmente como deve ser de fato, né? Por inteiro, por completo. Quanto testemunho a gente vê nos evangelhos, né? E a gente continua cheio de dúvida. Veja os exemplos, né? Lázaro, 4 dias que já tinha sido sepultado, Jesus vai lá e traz ele de volta. Temos o episódio daquele oficial romano que aquele... Até hoje eu fico encantado, toda vez que eu ouço aquele evangelho, né, me traz realmente, né, um sacudir. Né? Aquele homem, né, que tinha uma outra crença, mas ouvi falar de Jesus né, quando ouvi falar de Jesus e tudo aquilo que Jesus realizava, as obras que Jesus realizou, ele acreditou, né? E foi até Jesus, e diante de Jesus mostrava a Jesus a sua indignidade, assim, Senhor, eu não sou digno que tu entreis na minha casa, mas tu direi uma só palavra e o dependente dele lá, né, ficaria curado. A pessoa que ele foi buscar a cura ficaria boa. E Jesus olhou para ele, né, e ficou realmente admirado, porque ele olhava, buscava entre os seus, não achava ninguém naquele contexto, naquela convicção que aquele homem que não fazia parte dos seus chegou lá demonstrando para ele. Aí às vezes a gente está dentro da igreja o tempo todo e acha que nós estamos salvos. Não, eu já estou salvo. Alguém está lá fora, a gente começa a apontar, fulano de tal está no inferno, está condenado. Aí é o risco que a gente corre. De fulano de tal que esteja fora, esteja mais convicto, tem uma fé mais firme e que tem realmente essa deposição de ser 100%
do que nós que estamos o tempo todo lá, vivendo uma realidade de faz de conta, né? Ali, né? Aquela coisa da boa maré, quando a coisa é favorável para mim tá bom, quando não é eu tiro, seleciono, jogo fora. Então eu vou fazendo meu processo, né? De tudo aquilo que é agradável para mim. O que não é, se Jesus bota algo que é realmente de uma adversidade para eu enfrentar, um obstáculo no meu caminho para que eu possa desenvolver, possa crescer diante daquela realidade, e eu vou fazer o quê? Desviar o caminho. Eu não quero enfrentar aquelas realidades. Isso aqui não é para mim não. Isso aqui é para meu irmão, para minha irmã que está passando por essa situação. Eles que vão enfrentar essa realidade aqui. Eu não posso enfrentar porque eu estou fiel na igreja e Deus não vai querer isso para mim. Veja, que tipo de crença é a que nós estamos vivendo. E a preocupação maior é o alerta que o Evangelho de hoje nos traz em relação a tudo isso. As consequências que nós deveremos estar enfrentando, né? Se a gente não mantermos realmente fiel a Ele. Se a gente não manter realmente a fidelidade ao seu projeto. Se a gente não colocar em prática a sua vontade. Aí voltando a falar do Evangelho do último domingo, onde fala do semeador, né? Aí você vê que a semente e o semeador, né, se trata da mesma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele jogou a semente no terreno, né, pedregoso, no terreno que tinha espinho, na estrada, né? E até chegar no terreno, né, e estava realmente preparado, onde deu muitos frutos. Mas ele não buscou, não. Ele foi em todas as situações. Como você fala aqui, Deus quando manda a chuva, quando manda o sol, Ele não seleciona para quem mandar, Ele manda para todos. Porque se Ele selecionasse, Ele demonstraria, né, um tipo de sentimento que não há em Deus. Deus é pura bondade, mas também Ele é pura justiça. Cabe a gente ter esse entendimento, isso tem que estar bem claro de nós, que a justiça de Deus também é implacável. Não, a justiça de Deus ela prevalece sobre todas as prerrogativas. Então não vai buscar não, seja reto, como Ele está pedindo que a gente sejamos. E para que a gente possamos ser reto, Ele vai também nos ajudar nesse sentido. Ele vai derramar a sua graça, nos fortalecer para que a gente possamos nos manter firmes nesse caminho. E Jesus nos convida a fazer o quê? A nossa verdadeira experiência com Ele. Se a gente faz nossa verdadeira experiência com Ele, com certeza as coisas vão se desenvolver. É como aquela semente que caiu, ela vai se desenvolver, e aí a ação, né? Não vai ser mais nossa, a ação vai ser daquela semente que adentrou dentro de nós, ela se desenvolveu, ela realmente transbordou, né? E começou a dar os frutos. Mas os frutos não é nosso, é daquela semente que está em nós, que é essa semente, nosso Senhor Jesus Cristo. A gente veio falar a realidade dos santos, mas ali quem é que está agindo? A gente pega a Santa Dulce. Você acha que por si só, uma mulher debilitada, uma mulher frágil, uma mulher isso, aquilo outro, por si só ela conseguiria fazer o que ela fez? Se não fosse pela ação do Espírito Santo de Deus na vida dela, agindo, conduzindo, e ela se abrindo para que a ação de Deus pudesse prevalecer sobre o querer dela? E nós temos feito o quê no sentido de mudança? Você tem realmente, de fato, aberto, né, abrindo seu coração para essa mudança? Para que essa semente que Jesus está jogando aí todos os dias, sem selecionar o lugar onde está jogando para todos os lugares, possa de fato acertar, né, esse terreno que é o nosso coração, e ela possa realmente germinar e dar aí, né, uma bela de uma árvore produtiva, onde vamos produzir realmente grandes frutos. E a partir desse momento, né, que essa semente ela consegue germinar, nós também vamos fazer o papel, né, de sair também semeando, levando essa minha experiência com a palavra de Deus, o resultado de tudo isso que aconteceu comigo para o nosso próximo. E a partir dessa palavra que ela chegou em mim, eu vou levando para outra, a gente vai mudando também tantas outras realidades que ali, né, é apresentada para cada um de nós. Mas para isso nós temos que crer, nós temos que acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é, né, a ação transformadora, é através dela que tudo acontece. Veja que quando o Pai se utiliza da palavra e Ele ordena através dessa palavra e tudo se faz, tudo acontece, é através da palavra de Deus. E essa palavra é nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós devemos estar nos alicerçando, buscando realmente nos firmar sempre nesse caminho, que pode ser um caminho realmente cheio de obstáculos, cheio de dificuldade, de adversidade, mas nós temos que nos manter sempre firme e fiel, né? Consistente, né?
e constante em todo esse processo. Então as palavras de hoje, o Evangelho de hoje nos traz aí, são palavras fortes que Jesus usa no Evangelho, mas procuremos entender. Talvez você tenha experimentado aí, muitas vezes essa situação que Jesus viveu. A pessoa ou a situação a quem você dedicou mais tempo, mais atenção e mais cuidado. Os resultados foram os mais frustrantes. Jesus experimentou também essa realidade dura de dar o seu amor, de fazer milagres, prodígios, sinais, ensinar com a sua palavra e em muitos lugares, ele foi rejeitado. E acontece o contrário também, onde menos se espera é que surgem os frutos mais improváveis. Naquela realidade onde nós menos esperamos, pode surgir grandes surpresas. Por isso Deus nos seleciona, Ele sai jogando a semente no caminho, Ele joga a semente nos espinhos, na pedra. Jogou a semente na pedra ali, É o momento que eu estou ali, chega ali, me encontro com aquela semente que está ali. E aí, ali realmente vai acontecer uma grande surpresa, porque era algo inesperado, mas aconteceu. A ação de Deus, ela perpassa a nossa capacidade de entendimento, ela perpassa qualquer que seja a realidade que venha cair sobre nossa compreensão. Nós estamos limitados, Deus não. A ação de Deus não existe limite. Nós é que acabamos impondo limite em tudo aquilo que Deus é capaz de fazer, que Deus é capaz de realizar em nossas vidas. Nós é que limitamos tudo isso. Mas isso aqui Não, para Deus não existe muito ou pouco. Para Deus tudo é possível. Veja quantas realidades para cada um de nós é apresentada através da palavra de Deus, através do Evangelho, e nós continuamos com nossa dureza de coração, com o coração fechado, com o nosso coração aí, como pedra. E nós somos convidados a modificar, a passar pelo processo da transformação, a passar por esse processo da lapidação. Você vê que a gente pode ser essa pedra bruta, mas essa pedra bruta pode tornar aí, um dos diamantes, mais encantadores que você pode imaginar. Tudo isso vai depender do quê? Do processo o caminho pela qual eu vou estar trilhando. Para a gente ver lá no final o resultado, que venha de fato impactar em tudo aquilo que Deus tem aí, planejado para mim e para você. Tudo isso vai depender da nossa abertura de nosso coração, para que Ele possa nos conduzir de forma ao seu querer e não ao nosso bem prazer. A gente quer as coisas do nosso jeito, a gente não sabe, nós somos limitados, Deus sabe todas as coisas, gente. Acabamos nos esquecendo de dar aí, a Ele o nosso feedback, de um amor tão grandioso em obras, sinais e graças. Como nós falamos da semente, se nós nos tornamos aí esse campo, onde é possível produzir, que a gente possa produzir realmente, em qualidade e também em escala, em quantidade, que a gente possamos aí, a partir do momento que essa semente que está em mim, ela se desenvolve, ela começa a brotar, que eu possa saber também partilhar essa semente, com tantas pessoas que estão aí necessitando, levar esse fruto para as pessoas que estão precisando se alimentar dela. Mas esse fruto eu tenho que entender que não é meu. Esse fruto que eu estou brotando, que está vindo de mim, vem de uma semente que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o semeador e Ele é a semente. A partir do momento que eu me abro e eu deixo de fato ela agir, ela germinar, ela se desenvolver, eu também, através dessa condução que é Ele mesmo que está me conduzindo, eu vou ser esse instrumento para levar essa semente para tantas outras pessoas que possam estar realmente necessitando, também se abrindo. Imagine, a cada um de nós que a gente vai se apossando dessa realidade, vai se abrindo, a graça vai agindo, e a gente vai sendo condutor dessa semente para outras pessoas que estão precisando também. Veja que tamanha transformação a gente pode estar aí, oportunizando, para que a ação de Deus possa, através dessa ação em nós, podemos aí estar realizando, estar colocando, em prática, através desses mecanismos, o querer de Deus.
Jesus disse: ai de ti. É algo realmente que nos preocupa. Vamos entrar daqui a pouco. Ai de ti, Cafarnaum. Serás precipitado ao inferno. Por que será que Jesus leva esse questionamento para essa cidade? Porque deixou de lado, colocou em último plano nas suas ações, no seu querer, a presença de Deus, a ação de Deus. Então nós temos que estar realmente muito atentos e ter muito cuidado. Não podemos cair no pecado da presunção de nos achar salvos, sem precisarmos mais nos ocupar de recolher as bênçãos de Deus, as graças dele, pensando: amanhã Deus fará isso de novo, amanhã vou me lembrar novamente, vou poder buscar minha confissão, vou poder fazer alguma coisa por Deus, pensando no amanhã. Cuidado, gente, cuidado. Eu falo aqui todos os dias, a gente só tem o agora. Eu não posso dizer que eu vou fazer mais tarde, porque eu só tenho esse agora que eu estou diante de vocês aqui no microfone. Mais tarde quem me garante isso é Deus. Como é que eu vou me afirmar? Quando eu chegar à velhice, quando eu me aposentar, eu vou me entregar e vou fazer a obra de Deus acontecer. Eu vou fazer a vontade de Deus. Quando eu me aposentar, que tiver vivido minha vida, curtido minha vida bastante, eu vou me converter e vou seguir realmente uma vida fiel a Deus. Cuidado, viu? Muito cuidado com esse pensamento. Porque tu não tem o mais tarde. Tu não tem aqui 5 minutos, só tem agora. Igual como eu estou aqui, só tenho. Daqui a pouco eu não sei o que pode acontecer. Tudo pode acontecer, como nada também pode acontecer. Entende? Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum, serás precipitada no inferno. São muito fortes, essas palavras de Jesus, porque com Deus não podemos brincar. Deus não é instrumento de um jogo de sorte na nossa vida. Não é um discurso de medo que Jesus apresenta aqui, mas é uma chamada de atenção, é um despertar de que um dia também haverá na nossa vida um acerto de contas, e devemos prestar conta da nossa vida para Deus. E como é que está? Você acha que você está devendo muito para Deus? Ou você acha que você está com tanto crédito em Deus que você pode fazer a sua vida o que você quiser? Não, eu tenho muitos méritos, eu tenho muita coisa lá, e eu tenho certeza que eu fizer aqui, eu ainda fico com crédito lá em cima. Então eu vou fazer a minha vida o que eu quero. Você acha que você está com crédito com Deus mesmo? Veja o que é que nós éramos, veja o que Deus teve que fazer para poder aí, quitar a pereza que nós tínhamos aí por herança, e o que é que nós temos feito a partir de que éramos aí, essa situação, essa dívida eterna que nós tínhamos. De que maneira eu estou conduzindo minha vida? Eu estou ganhando crédito diante de Deus, ou eu estou me endividando ainda mais? E estou realmente às vezes criando uma dívida impagável. Por isso acordemos e encaremos a vida com um grande dom de Deus dado a todos nós, para que cada um de nós faça o possível para chegar um dia à vida eterna. Então acolhamos os sinais de Deus, acolhemos as manifestações dele, acolhemos as graças dele, uma graça toda especial, é o dom da nossa vida. E veja o que a gente faz. A gente pega a nossa vida entende? A gente fazemos coisas absurdas. A graça toda especial é o dom da vida que Deus nos dá. E a gente pega a nossa vida, que é algo realmente tão precioso, e colocamos ali em situações vulneráveis, em situações de risco. Veja, se a gente está no trânsito, a gente se aventura, coloca a nossa vida em risco sem necessidade nenhuma. Se a gente está... É tantas realidades que a gente acaba aí, colocando nossas vidas em risco, e é o bem precioso que Deus nos dá, essa graça que Deus nos dá. A gente trocamos esse bem precioso por qualquer coisa. Porque a partir do momento que eu estou aqui estável, estou tranquilo, que eu posso realmente estar ali num ambiente que eu posso estar preservando, e eu vou para uma outra realidade que eu vou colocar minha vida em risco, que tipo de atitude é essa minha? Entende? Quando eu faço uma escolha, essa escolha minha me leva a colocar minha vida em risco, e a vida é o meu bem precioso, essa graça tão especial que Deus me deu, como é que eu posso perder isso? A graça, uma graça tão especial, é o dom da vida. Estamos vivos, podemos viver a vida e
precisamos vivê-la plenamente. Vamos pedir a Deus no dia de hoje que Ele possa derramar aí, essa graça de consciência, para a gente possamos estar aí, abrindo a nossa consciência para o entendimento, para a compreensão de toda essa realidade que o Evangelho de hoje nos traz, e a gente colocar em prática aquilo que de fato deve ser o alicerce, deve ser o nosso sustentáculo, que é realmente nos voltar plenamente com essa entrega total, para que a ação de Deus possa acontecer, como essa semente que vai cair, mesmo que caia em algum lugar meio prodigioso, mas que a gente vamos aí estar diante da capacidade que Deus tem de realizar em nossas vidas essa transformação necessária, essa modificação necessária, que aparentemente para os olhos dos homens é impossível, mas para Deus não. Para Deus não existe o impossível. Para Deus tudo é possível. Padre Marco até falava isso, E é um grande risco quando você coloca isso, porque você está indo contra o poder do Espírito Santo. E lá está bem escrito, está lá bem estampado, Coitado daquele que for de encontro ao Espírito Santo. Então, contra tudo tem perdão, mas contra o pecado contra o Espírito Santo, não. Você está pecando diretamente contra a Deus. Quando a gente diz que Deus não tem capacidade de fazer algo, é um pecado realmente terrível, porque a gente sabe que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Tem coisas que você chega lá na medicina, mesmo médico diz, isso aqui não tem mais jeito, não tem como resolver isso aqui, e você vê a ação de Deus acontecer, e aquela pessoa sobreviver, sair daquela realidade que a ciência, por parte do conhecimento humano, não tem explicação. E aí como é que você diz? Você vai impor limite à ação de Deus? Tenha cuidado, vamos nos abrir para que a gente possamos estar realmente agraciado, e essa graça dentro de nós possa abrir nossos olhos para que possamos aí estar enxergando os sinais. Vamos pedir a Deus a sua bênção, que possa descer sobre cada um de nós no dia de hoje, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus agracie cada um de nós e a gente possamos de fato enxergar em Jesus Cristo a essência, essa semente que vai de fato fazer toda a transformação, toda a mudança que nós precisamos. Essa semente que é tão pequena, mas que é capaz de chegar a um ponto de ser, como a gente vê aquela passagem do Evangelho, que fala do grão de mostarda, uma semente tão pequenininha, mas veja da partir do processo que acontece com ela, o que ela é capaz de fazer, de sustentar. Então deixa a palavra de Deus agir na tua vida, deixa ela realmente se desenvolver, ganhar corpo e agir de acordo com a vontade do Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus